Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Presidente da Autoridade de Gestão. O Sr. Ministro, no que se refere ao PDR, tema desta audição, gostaria de lembrar o sofrimento que muitos portugueses vivem e o rastro de destruição que se verifica em várias áreas do interior do país, fruto das tragédias de junho e outubro, que resultaram da incúria do Estado, do Governo, mas que não são alheios também às alterações climáticas que nos afetam de forma crescente. Cada vez com mais frequência, cada vez com maior intensidade, se conjugarão condições propícias a grandes incêndios e aos mais variados fenómenos climáticos adversos que muito afetarão o nosso complexo agroflorestal, se não tomarmos rapidamente as medidas que se impõem. Sobre isto, penso estarmos todos de acordo. Em face desta inevitabilidade, o Governo, o Ministério da Agricultura e Florestas, também por via do PDR, em vez de andar a reboque dos acontecimentos, como tem acontecido, está obrigado, até moralmente, a tudo fazer para prevenir e apoiar os agricultores e silvicultores que cada vez mais estão sujeitos a estes fenómenos climáticos adversos. Infelizmente, Sr. Ministro, o Governo não aprendeu a lição. Exemplo paradigmático. Medida 611 do PDR relativa aos seguros. Para situações excepcionais, impõem-se medidas excepcionais e o Governo, em vez de reforçar significativamente os apoios aos agricultores que venham a ser alvo de tragédias decorrentes de fenómenos climáticos adversos, veio agora propor que se corte para metade a comparticipação no prémio de seguros acima de 4.000 euros. O Governo, perante as tragédias deste ano, não aprendeu a lição e, em vez de incentivar os agricultores a efetuar seguro de colheita, está pura e simplesmente a empurrar para fora do sistema de seguros centenas de médios agricultores que ficarão entregues à sua sorte em caso de fenómenos climáticos adversos. O Sr. Ministro pode dizer que os recursos financeiros são escassos, nós sabemos disso, mas o Governo, neste ambiente de sofrimento e tragédia no mundo rural profundo, na reprogramação do PDR, em vez de reforçar também esta medida dos seguros, como se impõe, opta politicamente por, ao contrário, cortar para metade esse apoio. Confirma, pois, Sr. Ministro, que é de facto intenção do Governo fazer estes cortes? Confirmando-se esta sua opção, perante esta injustiça, aqui fica registado o nosso alerta. Uma outra questão que gostava de levantar, ainda na sequência dos incêndios de 15 de outubro, prende-se com um outro apoio que é urgente, é imperioso, por parte do Ministério da Agricultura e do qual ainda não ouvimos uma palavra. Nas visitas que efetuámos, os deputados do PSD, aos concelhos afetados pelos incêndios, tivemos conhecimento de que há inúmeras pessoas idosas que vivem da sua pequena agricultura, mas não são agricultores profissionais, mas que retiram das suas pequenas propriedades agrícolas um complemento financeiro às suas reformas e que viram essas suas pequenas propriedades, os animais de que tratavam, as alfaias agrícolas, os pequenos arrumos agrícolas, completamente destruídos pelo fogo. São centenas de pessoas afetadas e que, sem apoio para refazer essas pequeníssimas explorações agrícolas, não profissionais, repito, colocam agora a hipótese de, pura e simplesmente, abandonar essas aldeias com as consequências que daí advêm. A pergunta que lhe deixo, Sr. Ministro, é se não valeria a pena, negociando eventualmente com a Comissão Europeia rapidamente, se não valeria a pena arranjar qualquer mecanismo, porventura alterando para esse efeito o regulamento do PDR, da medida 622 do PDR para o restabelecimento do potencial produtivo, ou negociando com a Comissão Europeia um reforço da área 4 do PDR, que é gerida pelos GAL, com uma dotação específica para estas situações, reforçando, por exemplo, a medida 10211 do regime simplificado dos pequenos investimentos nas explorações agrícolas, por forma a apoiar estas pessoas e minimizar o seu sofrimento. Deixo-lhe esta questão, em jeito de desafio, porque estes pequeníssimos agricultores também têm de ser apoiados e não houve até agora uma palavra para eles, nem há até agora nada previsto para este efeito. Muito obrigado.